Daí você convida os bancos estrangeiros a investir nesse mercado. O Royal Bank of Scotland é um espetáculo de um banco inglês, praticamente quebrou na crise. E por último, depois que você captou esse dinheiro todo, você jogou todo esse dinheiro no circo, e para você jogar esse dinheiro você precisa da casa crescendo. Então o preço da casa está crescendo, está todo mundo ganhando, a stripper e a sua manicure lá, o cabeleireiro, não sei. Essa história da stripper aconteceu de verdade com ele. Não. Cabeleireiro. Sempre é do filme. Os que eu te falo não são para ficar. Então, era a pura realidade. Quer dizer, quanto mais dinheiro você jogava no mercado, ele tinha que ter uma contrapartida em imóvel. Como demora muito tempo para fabricar imóvel, o preço sobe. Então, essa loucura se dá, esse frenesi se dá quando você junta todos esses pedacinhos. É o governo querendo dar emprego, é o banco querendo seu FII, é o corretor ficando rico, um sujeito que larga a medicina para negociar empréstimo. E essa coisa segue até que, quando começa a esgotar o mercado de crédito, os bancos olham e dizem assim: bom, onde é que nós vamos tomar dinheiro agora? Aí você já está no fim da crise, nós já estamos falando de 2005, 2006. É dizer, vamos criar uns fundos e vamos captar o dinheiro do poupador americano. Mas como que se faz isso? O banco, como eu falei, ele tem um capital limitado. Ele não consegue emprestar, ele não consegue rentabilizar isso. Aí é que começa a desgraça completa do sistema. Porque até então, se houvesse uma quebradeira, perdia dinheiro o fundo de pensão, perdia dinheiro quem podia perder. E o sistema continuaria existindo. Mas, a partir do momento em que os bancos convidam o poupador americano a participar do sistema, eles criam fundos separados do seu balanço, fora do raio de visão das agências controladoras, mas eu preciso vender, logo eu deixo meu nome, né? Então tem o fundo Lehman Brothers aqui. Esse fundo, para dar a rentabilidade que o cliente precisa, ele precisa tomar dinheiro emprestado numa taxa muito baixinha e comprar um título com uma taxa mais alta. Processo que a gente chama de alavancagem. Só que o próprio banco não pode dar dinheiro para esse fundo, porque é o fundo dele. O que os bancos fazem? Aqui no Brasil a gente hoje em dia é muito proibido, é muito difícil, mas na época dos anos passados, troca de chumbo. Então eu dou um empréstimo para o fundo Patrick, o Patrick dá um empréstimo para o fundo do Marcos e o Marcos dá um empréstimo para mim. E fica todo mundo quietinho. O problema é que esses vasos comunicantes fizeram com que todos os bancos estivessem expostos a todos os bancos. E todos os bancos estão expostos ao sistema. E o sistema está com um preço o dobro do que devia. E aí, quando alguém grita fogo, o que acontece? Sai todo mundo na disparada. Então, o problema que aconteceu nessa crise, o fato dessa crise ter uma dimensão de 1000 vezes maior do que as crises anteriores, foi que todo o sistema financeiro estava exposto a todo o sistema financeiro. E isso tinha que ser resolvido de alguma maneira. E para você normatizar isso, você precisa pegar um banco sacrificar. E o banco escolhido para ser sacrificado nesse momento foi o Lehman Brothers. Só que os reguladores, eles não tinham a dimensão da inter-relação entre todos os bancos. Quando quebrou o Lehman, quebrou os fundos do Lehman. Mas os fundos do Lehman deviam dinheiro para o Goldman, deviam dinheiro para o JP Morgan, deviam dinheiro para Merrill Lynch, deviam dinheiro para todos os bancos. Ora, quando o sistema se dá conta de que todo mundo deve dinheiro para todo mundo, e tem muita gente que não vai receber esse dinheiro, o sistema de crédito, não americano, o sistema de crédito mundial trava. No que travou o sistema de crédito mundial
gera-se um problema gravíssimo de transporte, de compra e venda de mercadorias, de comida em última instância. Para um navio sair da Europa e trazer um produto para cá, ou para o nosso navio sair daqui com frango, com carne e levar para a Europa e para os árabes, precisa de uma carta de crédito, ou seja, precisa de um banco daqui, o banco de lá, garantir que vai pagar o dinheiro quando essa mercadoria chegar lá. Se os bancos não têm crédito entre si, a mercadoria não sai do porto. O estoque de comida do mundo começa a cair vertiginosamente. E eu lembro, Dionísio, lá na salinha, nós acompanhávamos os embarques. Porque, gente, se falta comida nos centros urbanos, gera desordem, gera saque. Então, o que existe de diferente nessa crise não é um filme bonito. Não é que ela foi maior que as outras. É que ela poderia ter gerado o colapso de várias cidades no mundo. Ela poderia ter gerado o colapso, como quase gerou, de grandes empresas no mundo. A General Electric, que é uma empresa, uma corporação, ela recebeu dinheiro do Banco Central. O Banco Central americano deu dinheiro para uma corporação, gente. Por quê? Porque ia quebrar. E uma empresa, quando quebra, você não conserta, ela fica funcionando no dia seguinte. Ela quebrou, é um problema grave, advogado para todo lado, é uma inadimplência, é uma contaminação, ela quebra outras milhares de empresas. Então, a dimensão dessa crise, eu acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês é que é tudo muito legal a gente olhar para trás e ver, mas nós passamos, durante uns 60, 90 dias, um risco muito grave de colapso global do sistema. E é uma coisa que não adianta você ter gente competente pilotando, até tinha, as pessoas não eram ruins. Às vezes é uma questão de tempo, às vezes é uma questão de timing. Então, eu queria encerrar falando para vocês que se a gente tivesse que dizer o que é que causou isso tudo, sem dúvida nenhuma, essa crise, essa dimensão de crise foi causada por tudo isso que a gente falou aqui, mas essencialmente por um excesso de prevenção de crise. Isso me lembra muito um artigo que eu li sobre os parques florestais dos Estados Unidos, no noroeste dos Estados Unidos, Yellowstone, onde via o Zé Colmeia, lembra? Aquela região lá bonita. Eles sempre sofreram muitos incêndios, normal. E num determinado momento eles fizeram um grupo de universidades americanas, passaram a estudar formas de controlar esses incêndios. E foram muito eficientes nisso. Eles conseguiram, através de grandes avenidas, grandes aberturas, separar em glebas pedaços de florestas. Então, quando havia um incêndio num pedaço, não contaminava o outro pedaço. Por essas grandes avenidas, os carros de combate a incêndio podiam circular, etc. E foram muito felizes, o índice de incêndios veio caindo, até níveis absolutamente desprezíveis, até um dia que aconteceu um incêndio e não adiantou, a avenida não adiantou nada, lambeu tudo. Ou seja, você represou até um ponto que a coisa explodiu. A concentração de matéria orgânica de planta ali dentro foi gigantesca. Eu acho que isso foi mais ou menos o que o Greenspan fez com a proteção do mercado, uma proteção artificial ao mercado, até o ponto que aquilo chegou num nível de que não se conteve e explodiu. E, para passar a palavra para a última sessão de perguntas, eu queria dizer para vocês que esse tipo de crise não é normal de acontecer. Ele aconteceu talvez em 32, ele aconteceu agora em 2008, a gente está razoavelmente vacinado. Nós certamente a cada 3, 5, 7, 10 anos vamos ter crises, mas aquelas crises que a gente está acostumado a viver e a passar e que são extremamente benéficas, que foi como eu comecei dizendo, crise é boa. Essa crise daqui não, colapso não. Obrigado.
nenhuma. Eu tenho uma pergunta. O Francisco de Gomes. Se alguém tiver por escrito, eu vou requisitar. A dúvida que eu fiquei, vocês falaram, eu fiquei com essa dúvida do filme, de que ganha-se, mas na verdade apostou, ele estava certo, mas perdeu. O Bale, o personagem dele, teve os clientes dele, os querendo de volta, e eu vi que ele foi embora, fechou tudo. Não teve, eu fiquei esperando aquilo lá e falei, pô, você estava certo, cara, parabéns, não teve isso no filme, né? Porque teve algum retorno, além do dinheiro, que sabe que ele ganhou, ele foi reconhecido, uma coisa assim? É até interessante essa pergunta, porque numa das últimas cartas dele, né, que ele se comunicava com os clientes através de cartas, que o gestor só atacar, ele colocava, o título era What Next? Ele falou assim, olha, curiosamente ninguém está me mandando e-mails de agradecimento, de parabenização, está perguntando, e aí, o que você vai fazer agora? Isso virou um fundo macro? Qual é a próxima tendência macroeconômica que você vai apostar? E ele falou, não, eu vou onde o meu nariz aponta com base no tipo de investidor que eu sou. Procuro aquilo que ninguém está vendo quando eu acho uma relação de retorno muito favorável. Eu não sei o que vai ser. Eu voltei a olhar ações agora, porque com a crise teve oportunidade e tal. E com muitos sentidos, no final das contas, mesmo tendo acertado, e no prazo que ele acreditava que acertaria, ele ter perdido os clientes e não ter tido esse agradecimento, né? Não rolou. E acho que foi um dos motivos, o bicho já era meio doidão, acho que foi um dos motivos dele ter desistido temporariamente da carreira dele. Eu queria fazer um comentário nessa pergunta aqui. O mercado financeiro, quando você ganha dinheiro vendido, e você ganha dinheiro vendido quando algum colapso acontece, tá certo? Esse ganho, ele tem gosto amargo. Você ganha dinheiro, mas quando você olha para o lado, os teus amigos perderam o emprego, os teus parentes perderam casa, etc. Então é um ganho complicado, é um ganho que não dá aquela sensação, não dá. É muito difícil de comemorar. Os personagens do Brad Pitt falam isso, né? Não comemora. É muito difícil mesmo. Eu já vivi casos de corner de mercado em que você acaba estar na ponta ganhadora, você ganha dinheiro, mas você tem que ficar quietinho assim, meio no canto, porque é feio. O sangue e aquela outra coisa que disseram aqui, meia dúzia ganha, milhões perdem. Acho que essa pergunta é para você, Marcos, do Davi. Como você vê o mercado imobiliário brasileiro, que recentemente passou por uma grande valorização incentivada por uma maior disponibilidade de crédito? E como está a saúde desses financiamentos, o índice de inadimplência? Qual o nível dos imóveis encalhados e se a gente tem estatísticas confiáveis no Brasil sobre isso? Podia pergunta difícil. É só sobre o filme, gente. O montante de crédito no Brasil não se compara ao que a gente está falando aqui. Né? A gente está falando que nos Estados Unidos chegou a 70% do PIB, no Brasil é 5%. Talvez 6%, se você pegar. Tem risco no Brasil. Se você pegar as fontes de recursos no Brasil, basicamente são o FGTS ou poupança. Tem pouquíssima securitização, tem alguns exemplos, é irrelevante. E a poupança, que já foi responsável por crises americanas no passado, o risco é óbvio. Você empresta por 20 anos numa ponta e na outra ponta você está pegando dinheiro com liquidez diária. Então, quer dizer, eu acho que o maior risco que tem no Brasil, e essa expansão de crédito grande que teve nos últimos anos pressionou muito os bancos, você chegou num limite de relação dívida e de depósito de poupança como nunca foi visto antes. Chegou tipo a 70%, o que é um nível muito perigoso. Então, quer dizer, a exposição que a gente tem hoje é muito maior do que a gente tinha, por exemplo, na época lá do BNH, com a volta da inflação, de você ter grandes saques de poupança e os bancos não poderem chamar os seus mutuários e falar, agora devolve o dinheiro que eu te dei aí, porque o cara aqui está precisando do dinheiro na outra ponta. Esse é um risco, e é um risco que vai deflagrar se a gente tiver volta de inflação. Certo? Primeiro que você, com volta de inflação, você tem um baita de casamento
a possibilidade de pagamento dos compradores, qualquer mês que a prestação subir 30% e o salário dele por aquele mês subir 15%, cai inadimplente. Certo? E foi o que a gente observou em 82. A gente financiava 600 mil imóveis por ano, em 82 financiou 100 mil, 80 mil, porque o sistema colapsou quando subiu a inflação, quando a inflação passou de 100%, as letras ficaram todas inadimplentes, e aqui veio o CFCVS e tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, assim, não se compara aos Estados Unidos, os níveis de inadimplência aqui ainda estão bem razoáveis, porque ninguém tem 5 casas, ninguém conseguiu financiar 103% do valor dos seus imóveis, mas certamente é para a gente ficar atento via descasamento das fontes de recursos, que já foi motivo de crise nos Estados Unidos. Basicamente é isso. Patrick, eu não sei se eu entendi bem se isso aqui é uma afirmação ou uma pergunta, mas a pessoa está dizendo que o volume de CDS descobertos era gigantesco e executar o CDS dependia de deter o título defotado. Acho que a pergunta é se você podia exercer o CDS só contra o banco de quem você tinha comprado. Tá, vamos lá, só para esclarecer então os conceitos, né? A gente tem aqui, a gente chama de naked CDS, ou CDS nu, né? Porque na essência o que acontece? Você tem um título, um bond, por exemplo, você tem uma dívida da Petrobras, né? E você está preocupado com a qualidade de crédito da Petrobras, ao invés de vender o título, você pode comprar um seguro, então você compra um CDS da Petrobras, só para dar números, hoje isso custa 5% ao ano. Desculpa, custa 10-11% ao ano, 5% é o risco Brasil, o CDS de Brasil. Lá já foi o tempo que a Petrobras tinha risco menor do que a República, então hoje é 2 vezes a República. Então o que acontece? Num evento de default, você comprou o CDS de um banco, vamos dizer que o Itaú é a sua contraparte. O que você faz? Você entrega o bond da Petrobras para o Itaú e vai receber o valor que você protegeu, né? E, naturalmente, quando uma empresa quebra, normalmente ela não vale zero, ela tem o que a gente chama de recovery, ou seja, você vende tudo que ela tem de ativo e recupera algum. Esse algum recuperado é da seguradora que te vendeu no caso do banco, né? É igualzinho um carro, quer dizer, não sendo aquele exemplo que o carro foi roubado, se você teve uma perda total, sempre tem algum valor residual para o ferro velho do carro. Quem fica com esse valor é a seguradora, e você foi lá e recebeu o sinistro, o valor do carro. Agora você tem também o chamado mercado de naked CDS, ou seja, o número de investidores nesse mercado é grande, e não é apenas o sujeito que tem a posse daquele título, no exemplo que eu dei, o bond da Petrobras, e quer comprar proteção em cima daquilo. Você pode usar o CDS para especular na direção que você acredita. Puxa, se eu acho que o mercado no Brasil vai piorar, eu posso comprar um CDS de Brasil, um CDS de Petrobras, sem necessariamente ter o bond de Brasil ou o bond de Petrobras, né? No caso específico dos CDS que a gente está falando aqui no filme, que tem como lastro as hipotecas, né? Você não tinha a liquidação física, era uma liquidação apenas financeira. Então, no final das contas, quem estava operando nesse mercado ia, no final da história, ver por diferença entre tudo aquilo que você pagou de prêmio ao longo do tempo e o quanto você tinha recuperado. Então, não havia entrega física do título, no caso das hipotecas, nos CDS de hipoteca. Então, tem os dois casos, não depende do mercado e depende do tipo de operação que foi feita. Uma das dificuldades, e o Tabuaço aludiu isso durante a parte dele, é que esse era um mercado tão intricado que ninguém sabia quem devia para quem direito. Quer dizer, acho que uma das críticas que é correta, e um dos avanços que teve a partir da crise, foi o desenvolvimento que a gente chama de clearing houses, ou seja, lugares onde você concentra todos esses títulos para tentar diminuir o tamanho das operações que estão duplicadas. Se eu devo para você, você deve para ela, por que não sou só eu contra ela, né? Você aqui no caso está fora do risco, mas se eu não te pagar, você não consegue pagar ela. Então, quando você tem, por exemplo, a quebra da Lehman e for executar os CDS e tal, o valor que a gente chama de nocional, né, ou seja, o total, a soma de todas as posições que existiam, era muito maior do que o dinheiro que no final das contas trocou de mão, que tinha muito dinheiro repetido dentro desse processo de disseminação do risco, né? Então, um dos avanços foi exatamente nessa linha, de tentar dar um pouco mais de mesmo protocolo, né, que a gente chama de os mesmos padrões, e também de ter clearing houses para tentar liquidar isso de uma maneira mais organizada. Uma parte anedótica complementando isso é que a equipe do Steve Carell no filme fica tentando entender quem é a contraparte deles, né?
ficam querendo saber quem está na outra ponta da operação. E o tal do corretor, que ganhou as comissões de 47 milhões de dólares, só responde assim, eles estão em Düsseldorf, ou seja, os fundos de pensão alemães estavam na outra... Era até difícil descobrir quem era a outra ponta da operação. No caso do CEO do Abacus, que eu até mencionei há pouco, era exatamente isso. A ponta era um banco, o IKB, que é um banco de Düsseldorf alemão. Naquela operação, o investidor que apostou corretamente, nem aparece no filme, que é o Paulson, né, e não está no livro do Michael Lewis, ele ganhou só naquela operação $1 bilhão. Desse $1 bilhão, quer dizer, 800 milhões foram perdidos pela turma que estava na outra ponta, pelos europeus. Aí, pegando esse gancho, tem uma pergunta aqui, não sei quem quer responder, se vocês acham que esse fenômeno poderia ter acontecido na Europa, considerando as diferenças socioeconômicas e culturais. E aí dá para emendar aqui na outra pergunta, se vocês acham que a questão do consumo exagerado dos americanos foi um dos causadores da crise. Bom, na primeira, eu acho que a base, a aceleração de preços de casa que a gente viu nos Estados Unidos não existiu na Europa, né? Então, a Europa entrou na conta, seja pelo contágio, que o Ricardo Bastos explicou bem, como também pelo fato que muitos dos investidores finais desses títulos eram investidores institucionais. Isso é até uma coisa interessante, quer dizer, quem no fundo acabou pagando o pato foi também o consumidor, foi o sujeito que perdeu o emprego, perdeu a renda, e viu a sua carteira de ações despencar pelo efeito contágio. Mas o cara que estava na ponta final de boa parte dessas operações que a gente está descrevendo aqui era um investidor institucional, maior de idade, vacinado, que em tese deveria saber o que estava fazendo. E em muitos casos não sabia. Né? Até o filme mostra isso também, quer dizer, as agências de rating, a Moody's, a S&P, elas saíram durante essa crise, nas defesas que fizeram durante as investigações, dizendo, puxa, mas eu deixei claro lá que eu não fazia diligência, eu não ia lá ver quem estava comprando, eu só usei o conjunto de premissas que me foi oferecido e com base naquilo eu dei o rating. Então cabia a cada investidor fazer a sua diligência e na prática quase ninguém fazia. Né? A segunda pergunta, você quer pegar? Qualquer de novo, repete? Se vocês acham que a questão do consumo exagerado dos americanos foi o principal causador da crise. Não me parece, não. O causador da crise foram vários, como eu falei, um acidente aéreo, uma sequência de erros ou de falhas ou de cegueiras, ou de incentivos para que não se enxergasse a realidade, mas se tivesse que colocar assim não o maior culpado, mas o mais chamativo, eu diria que foi o fato, a alquimia financeira, de você permitir que a sua casa virasse um caixa eletrônico. Eu acho que se tem alguma coisa ligada ao consumo americano é isso, porque, como a pergunta mesmo induz, o americano é um consumista nato. No momento em que você chega para ele, expande o crédito dele de uma maneira brutal. Um americano tem uma casa de $500 mil. Essa casa só 30%, você dá $150 mil de crédito para ele com taxa, para pagar em 30 anos com taxa baixíssima. O que ele faz com isso? Compra 3 carros, 5 televisões, claro. Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que o crédito farto, abundante, a taxas baixas, acelerou o consumo americano, e não o contrário. Achei que você tinha começado respondendo não e acabado respondendo sim. Tem uma pergunta aqui que eu acho que o meu pai combinou ali na porta com o Taboaço, assim, levantar a bola para ele cortar. Você acha que o Greenspan foi o maior responsável pelo desmoronamento? Olha, eu não vou dizer o que eu acho. Tá óbvio o que eu acho. Mas o que eu posso lembrar foi da reunião dos Feds americanos em... como é aquele lugar de esqui? Não. Esqui americano. Jackson Hole. Na reunião de Jackson Hole, quando eles fizeram uma festa de despedida do Greenspan, então todas as pessoas estavam ali, estavam fazendo um ode ao maestro, apareceu um indianozinho que
fez uma apresentação, por acaso ele era o economista-chefe do Banco Mundial, e fez uma apresentação dizendo o seguinte: poxa, nós fizemos todo esse tipo de conjunto de medidas aqui para garantir a estabilidade do sistema e para baixar o risco do sistema. Liquidez, taxa de juros baixa, etc. Só que o risco do sistema sobe. Terminou assim a palestra dele, ninguém bateu pau, ele saiu e disse: como indiano eu nunca tinha percebido que era ser um pária. Naquela noite eu vi, nem o garçom me dava água. E a pergunta dele era assim: Greenspan, se você fez tudo isso para aumentar a segurança do sistema, por que não aumentou? Me lembra aquela história da menininha com a tia se pintando no banheiro. Tia, por que está passando isso no olho? Para ficar bonita. Por que não fica? Se ele é o culpado, eu não sei, mas que ele participou da festa até o fim, participou. Ele só entregou a banana para o Bernanke no final. Uma pergunta aqui diretamente da Holanda. Quais medidas foram tomadas no sistema para prever uma nova crise igual a essa de 2008? E será que são suficientes? Eu nem acho que tem um conjunto de medidas tão fortes para isso, né? E até a gente está, nesse ano em particular, no calor da eleição americana, né? A gente comentava um pouco isso antes de começar aqui a nossa conversa. Dá pena, né, ver o que está acontecendo no ponto de vista de debate nos principais candidatos dos Estados Unidos, tanto do lado republicano quanto do lado democrata, se você pensar em Trump e Sanders, né? O Sanders é um socialista convicto que tem um discurso extremamente negativo para o sistema financeiro. Esse é um discurso populista que gera bastante voto e que está bem alinhado com a ala mais à esquerda do Partido Democrata. Mas, assim, as propostas que ele traz para mercados, sinceramente, é melhor esquecer e virar o Brad Pitt lá, que no meio do filme ele fala seeds, semente, né? Seeds is the future, e tal, porque o sistema não para de pé com aquele tipo de medida. Essa ideia de que você pode simplesmente reduzir o tamanho das instituições e isso resolve o problema, me parece uma leitura simplista do real problema. Acho que não é por aí. O que a gente viu foram algumas medidas, seja para melhor determinar a maneira com que esses mercados operam. Eu citei aqui os exemplos no caso do CDS. A gente viu algumas medidas que eu acho até interessantes no sentido de diminuir a chance dos bancos operarem as suas carteiras próprias, né? Que era o Volcker Rule e depois a legislação que foi passada que chama Dodd-Frank. É o deputado e o senador que participaram disso. Algumas dessas legislações passaram, outras foram retalhadas durante o processo de votação, como parte do processo democrático, teve muito lobby da indústria financeira contra isso e tal, mas algumas dessas medidas foram importantes. No entanto, os bancos hoje continuam sendo instituições muito alavancadas, né? Em particular na Europa você não teve uma limpeza como o mercado americano teve, e a gente está de novo inflando bolhas, né? Com toda essa taxa de juros zero negativa já em alguns lugares, dependendo do instrumento que você está olhando, a gente está de novo estimulando as pessoas a tomarem um risco que em tese elas não queriam tomar, e talvez inflando a próxima bolha. É da natureza do mercado funcionar dessa forma, porque nenhum governante quer fazer o ajuste durante o seu governo, né? A maneira mais fácil de resolver é você ter um custo muito maior para as economias deprimirem, caírem, né? Você ter um desemprego maior, etc. Mas é o famoso embaralho e dá de novo. Aí você começa a partir de bases mais sólidas. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, não aconteceu, e eu acho que, até voltando num ponto que o Marcos comentou mais cedo, a gente ainda está vivendo as consequências daquela crise e ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. A regulação aumentou. Hoje qualquer operação, principalmente de letras hipotecárias, precisa passar por uma série de filtros, mas indo na linha do tabuaço, nada se compara ao aprendizado. Alguém aqui quer comprar um AAA de subprime? Antigamente todo mundo compraria, né? Então esse basicamente o fato de não ter mais ninguém no período seguinte oferecendo empréstimo e subindo aos pouquinhos, representa um pouco da aversão que foi tomada naquele momento, que é um aprendizado que ao longo do tempo a gente vai aprendendo com as crises, vai repetindo os erros, mas de alguma forma vai melhorando os controles. Acho que basicamente é isso a melhor coisa. O tamanho da crise de 2008 pode ser atribuído à participação
na verdade, a omissão do Estado, participação ou omissão do governo americano, a gente já passou um pouco. Teológicos são sempre aqui com então. Desculpe, eu só queria complementar, porque assim, de tudo que eu li, você vê o governo americano salvou várias vezes a Fannie Mae, o Freddie Mac, os juros artificialmente bem baixos, estimulando o sonho da casa própria. Quer dizer, até onde, e o filme até ridiculariza um pouco uma funcionária da SEC no filme, então assim, até onde o Estado americano, quer dizer, a bolha, como teve a bolha na internet, o mercado só autorregula. Bolha acontece. Agora, do tamanho da bolha, será que não teve uma responsabilidade estatal? Essa é a pergunta. Eu não digo muito regulamento, de regulação, as pessoas falam muito de regulação, mas assim, o Estado tem interesse que aquilo perdurasse? Não tem dúvida nenhuma. Eu acho que o melhor livro que eu li sobre a crise foi o Fault Lines do Habermas. E ele, o livro é construído de uma maneira bastante interessante. Você vai lendo o livro e ele vai apresentando culpados. Então, ele começa colocando o consumidor, que acaba comprando uma casa que não tem condição de pagar, etc. E você começa, realmente esse cara tem sem noção, né? O cara não tem dinheiro para comprar casa, compra a casa e tal. Aí depois você vai ver o incorporador que começa a perder a noção da capacidade de compra do mercado, começa a produzir demais. E aí depois ele vai e mostra o sistema financeiro, essas barbaridades, essas atrocidades, a ganância dos corretores, dessa turma toda. E você vai seguindo, vai vendo culpado, cada um tendo sua culpa. E o último da lista é efetivamente o governo, e ele chega até a jogar uma luz em cima do problema crônico de emprego americano, que começa a incentivar os governantes, não só o presidente, mas todo o sistema de governo do país, a flexibilizar uma série de normas e incentivar uma série de exageros até que acontece a crise. Então, eu falei aqui que o culpado assim, mais interessante que eu poderia apontar seria a transformação da casa em caixa eletrônico, mas, sem dúvida nenhuma, se a gente tivesse que botar, eu sei que você não concorda, mas se tinha alguém ali dentro que tinha que colocar ordem na casa e não deixar aquela festa se transformou, eram os órgãos reguladores, até porque, em última instância, quem pagou a maior conta disso tudo foi o governo, foi o povo. O governo teve que salvar todo mundo, recuperou uma parte do crédito, mas acabou muito dinheiro público indo pelo ralo nessa perda toda. Então, acho que sim, o governo foi bastante culpado no processo. Ele, durante muito tempo, fez questão de ficar com aquela lâmpada de LED na cara, assim, bastante cego, para não enxergar nada do que estava acontecendo. Marcos, você quer falar sobre isso? Esse assunto deu polêmica. Discussão capitalista. Na nossa reunião. Bom, se não tiver mais perguntas, eu vou fazer mais uma para o Patrick e mais uma para você, Marcos. Patrick, é verdade que os bancos só reprecificaram os CDS depois que eles mesmos montaram posições, depois que eles compraram? Existe esse boato? Tem muita teoria conspiratória e tal, mas parte disso é verdade. Até naquela conferência telefônica que eu mencionei com o Mike Burry, que nós participamos, naquele momento ele tinha, por exemplo, comprado seguro, tendo como contraparte a Goldman Sachs. Já tinha 1 ano que ele tinha comprado. Ele falou, puxa, eu paguei há 1 ano atrás 2,5% para comprar esse seguro. Hoje está marcado a 1,5%. Ou seja, a marcação foi contra ele. Se alguém tivesse comprado o mesmo instrumento que ele comprou 1 ano depois, teria pago muito menos do que ele pagou, ele teria comprado mais barato. Agora, o que aconteceu durante esse 1 ano foi que os cracks no sistema já estavam aparecendo. O setor de housing já não tinha acontecido tudo ainda, mas já tinha piorado bastante, né? Então, esse, inclusive, foi um dos erros dele, e que os investidores também ficaram bastante preocupados com isso. Por quê?
porque ele entrou num instrumento que ele mesmo criou, cuja contraparte, ou seja, quem estava apostando contra o que ele acreditava, era quem definia o preço. Então, quer dizer, isso foi levando ele numa situação que cada vez mais ele tinha que colocar colateral. Tem até aquela cena do filme, né, que o analista dele está lá dormindo em cima da mesa e fala: tem que chegar cedo, que amanhã a gente vai precisar fazer caixa, que os bancos estão cobrando mais dinheiro. Por que os bancos cobravam mais dinheiro? E quando o preço vai contra você, você é obrigado a colocar mais colateral. Ao invés de liquidar tudo lá na frente, você vai diminuindo o risco entre as partes, um dando dinheiro por outro, dependendo de quem está ganhando naquele momento do tempo, né? Então, os bancos, nesse sentido, eu acho que agiram sim de má fé, aproveitando o fato desse mercado ser pouco líquido, enfim, do instrumento que era o mais líquido naquele momento, não era o que ele tinha comprado há um ano atrás, já era o que a gente chama do on the run, já era daquela nova safra, enfim. Então, uma série de coisas. Enquanto isso, os bancos foram vendo o tamanho do problema que estavam tendo e os mais sagazes foram também desmontando ou usando os tais dos novos CDOs para tentar tirar parte do risco do seu próprio balanço, né? Inclusive, um dos índices de mortgage americano, o ABX ou ABX, foi criado em 2006 e, a partir dele, serviu para gerar muita operação que teve como contraparte os bancos aliviando suas posições. Só depois que os bancos já tinham feito essa limpeza, e também a situação já estava num ponto que não dava mais para você negar o óbvio, que as marcações começaram a ir a favor dele. E aí é quando ele vai ali no quadro e começa a botar a performance do fundo dele melhorando, né? Mas levou um tempo para isso acontecer. Tem uma conversa ótima que ele cita no livro, de dois bancos negociando o CDS que eles tinham, um tinha comprado o outro. O Greg Lippmann fala: ou você me vende a 70, ou você me compra a 77, ou você me manda um BI 200 no final do dia, né? Que era essa correção desse prêmio. Então eram negociações difíceis, porque não eram títulos precificados diariamente, né? Marcos, e agora para você, esse excesso de oferta que foi criado lá atrás já foi consumido, já foi todo demandado? A gente teve vários brasileiros, estrangeiros comprando imóveis nos Estados Unidos, né? Acho que talvez tenha sido um pouco desse excesso de oferta lá de trás. Dá uma dica aí, vale para comprando, né? Eu botei 2,20, caso você precisa. A gente vai fazer um blog. O melhor indicador de acompanhar demanda e oferta, obviamente, é o preço, né? Como eu falei, a gente bateu 200 lá no topo, o índice Case-Shiller, ele foi a 140, hoje está ali no meio do caminho. Eu defendi muito lá na nossa empresa, nossa empresa brasileira, quando teve a crise americana, o que eu falei para eles foi o seguinte: em qualquer lugar do mundo, em algum momento, sempre tem alguma crise. Pode ser da batata na Rússia, do arroz na China. Agora, quando é imobiliária nos Estados Unidos, você está pegando um ativo que é reconhecidamente sólido, num país que é reconhecidamente sólido, esse tem pouca dúvida que você tem que participar. Eu acho que quem perdeu a oportunidade de participar dos preços que estavam sendo praticados lá, perdeu talvez a maior crise e que era tão óbvia que o negócio ia de alguma forma voltar. E ainda tem oportunidade. Isso é uma lição para o Brasil. A crise foi em 2008, 2009, vai contando, 2010, 2011, 2012. 2012 a gente ainda comprou coisa em foreclosure baratíssima. 2013 compramos coisa em foreclosure barata. 2014 já estamos em 6 anos. Agora a coisa está começando a normalizar. E no Brasil a crise é desse ano, a gente acha que ano que vem está tudo resolvido. A gente aqui é muito superior. Então só para dizer, o mercado, eu acho que o mercado americano para cometer outra barbaridade da forma que cometeu vai demorar, crises vão e vêm, mas tem ainda oportunidade lá daquele estoque que aconteceu, mas está super controlado no sentido que está finalmente voltando a restabelecer, com o desemprego voltando para 5%. Acho que ainda está super tranquilo para comprar. Para ter outra trocada, acho que pode ser coisa de 10 anos, alguma coisa assim. Armando quer fazer uma pergunta? De um modo geral, a mídia mundial e os analistas, até hoje, né,
não entendem, isso aparece nitidamente nos debates eleitorais americanos, que é um buraco nessa história toda, que é o seguinte: não teve ninguém do mercado financeiro que foi preso. Como é que vocês veem esses fatos? Né? É um problema desse tamanho, né? Aparentemente, né, pelo que eu ouvi dos debatedores, tem um personagem aí que apareceu como um vilão, digamos assim, né, involuntário, mas um vilão. Mas e aí? Como é que nós, né, da sociedade, como é que a gente vê essa questão, como é que a gente deve olhar o futuro em relação a esse assunto, particularmente num país em que hoje nós temos vários, né, presidentes de companhias importantes na cadeia? Alguém? Mano. Eu assisti o depoimento do presidente da Gold no Congresso americano. Tudo bem, chega ao Lava Jato, mas é bastante feio. Bastante feio. Está no YouTube. Quem quiser pode pegar. Quem viu o pessoal da Lehman Brothers, ou essa turma toda aí, realmente, eu não sei do ponto de vista legal. Eu acho que do ponto de vista legal americano, eles estavam razoavelmente blindados, eles conseguiram se proteger. Agora, do ponto de vista ético, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu acho que, do ponto de vista ético, beira o Lava Jato. O que eu posso te dizer é que, de lá para cá, as universidades americanas, por conta das minhas filhas, eu fui muitas vezes a universidades americanas nesses últimos anos, a quantidade de matérias, a quantidade de debates, o assunto, a ética dos negócios, cresceu bastante de 2008 para cá. Eu acho que, estavam até comentando isso, que a qualidade da direção das instituições financeiras no mundo melhorou bastante, e isso não deixa de ser um pouco de arrogância aqui, de gente dizer que a direção era ruim, mas não é que a direção era ruim porque as pessoas ou não tinham estudado, não estavam preparadas para aquilo. Era ruim de um ponto de vista ético. Aquelas pessoas que estavam naquelas posições naquele momento, elas eram forçadas pela competição, pelo sistema, pelas instituições, a extrair o máximo de resultado possível, custe o que custar, porque se você não fizer isso, o presidente do outro banco, o CEO do outro banco está fazendo. E ele vai se valorizar, ele vai crescer e vai acabar te comprando. Então, você acaba morrendo. Então, eu acho que essa cultura, ela melhorou bastante. Você tem visto o movimento, nós temos visto um movimento muito grande de várias instituições financeiras saindo de várias áreas que eram áreas complicadas de se trabalhar, limpando suas carteiras, a própria separação dentro dos bancos da área de private banking, da área de investment banking, a minimização de posições próprias. Eu acho que tudo isso vem no sentido de uma melhoria ética. Ora, do ponto de vista criminal, eu acho que não houve, não. Eu acho que a lei deles lá, eles agiram assim, no extremo limite da lei deles. O filme até brinca, né? Não sei se você viu, Armando. E ele fala, então o fulano foi preso, aí depois volta, não, é brincadeira. E existem o Inside Job, que é o outro filme, e o Too Big to Fail, criticam muito essa relação de bancos com o governo. Tem um ponto em que os membros do Fed, do Treasury, eram todos ex-funcionários da Goldman Sachs, né? Então,
esse é um assunto aí que eu acho que a gente vai ter que marcar outro debate. Eu só agregaria, Armando, eu acho que o governo acabou optando por tentar recolher o máximo possível de indenizações, de settlements, né, com o setor financeiro. E até hoje tem saído ainda acordos, muito dinheiro, né, para tentar recuperar, enfim, parte do dinheiro que foi investido. Porque como o Tabasso falou, quer dizer, com algumas variantes aqui e ali, estava todo mundo fazendo o mesmo jogo, né? Então você, diferente de um caso quando você teve lá a falência da WorldCoin e da Enron, teve fraude, ou Madoff para pegar uma oportunidade aqui no sistema financeiro, ali, puxa, onde é que o CEO da Goldman estava diferindo do outro? A gente comentou aqui quando estava comentando, preparando aqui essa conversa com vocês, teve um artigo que ficou muito famoso na mídia na época, que era o CEO do Citibank na época, que é outro banco que passou por uma dificuldade muito grande, o Chuck Prince, e o artigo era We're Still Dancing, quer dizer, enquanto a música estiver tocando, a gente está aqui dançando, né? E naturalmente, então eu acho que isso dificultou um pouco do ponto de vista do processo criminal, somado ao fato que dentro de limites da lei, né, a coisa foi relativamente bem feita. Você teria que prender todo mundo, né, de agência classificadora de risco, a seguradoras, a bancos e no limite membros do governo. Mais alguma? Boa noite. Ok. Pode ter havido crime em relação a agente financeiro. Mas e a agente de rating? Quando ela dava aquele rating AAA? Ela deve ter que seguir alguns critérios específicos, alguma avaliação que em tese não foi seguido porque senão não teria classificação. Houve crime aí? Eu até acho que esses estão, do ponto de vista criminal, melhor defendidos do que os bancos, né? Por que isso? Porque se você é muito investidor institucional, eu falava aqui, né? Turma maior de idade, vacinado, mas nem se preocupava em fazer a diligência, né? Se você pegar os disclaimers, ou seja, o que as agências de rating colocam embaixo do rating que elas dão, o cara basicamente está dizendo, esse rating não serve para nada, porque eu não fiz diligência, eu levei em conta as premissas que me foram oferecidas no momento de fazer a minha análise, quer dizer, eles realmente tiram a responsabilidade de si, e quem está comprando somente com base naquilo deveria fazer uma diligência adicional, né? Então eu acho que eles estão até mais salvaguardados, não do ponto de vista moral, ético, de percepção, né? E acho que as agências saíram muito machucadas dessa crise até hoje, perderam ainda mais reputação, mas estavam muito melhor protegidas. Tanto que você não teve grandes settlements com elas em relação ao que você teve no sistema financeiro. Bom, gente, muito obrigada a todos pela presença, pela participação. Não vou fechar com uma mensagem negativa, como nós vimos, as crises são boas. O mercado é cíclico. E existem formas de atravessar essas crises, né? Tendo uma visão de longo prazo e uma carteira diversificada e líquida, eficiente, a gente consegue atravessar essas crises com mais tranquilidade. Boa noite e a gente está à disposição aqui para outras perguntas.